Europeu aprovou nessa terça-feira pela primeira vez uma resolução, né, Zaidan, que estabelece que uma espécie de regime aí de sanções comerciais seja aplicado contra o Brasil justamente por conta do desmatamento, né? Essa medida é uma dura derrota aí diplomática do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta, explicar aqui para os nossos ouvintes, ela prevê que empresas europeias garantam que o abastecimento de carne, soja, cacau e outros produtos, a compra desses produtos ocorrerá a partir de fornecedores que cumpram as exigências ambientais e uma fiscalização será estabelecida nesse sentido. Mas o restante da produção continua a ser exportado de forma regular, né? E para que esse projeto entre em vigor de fato, ele ainda precisa ser aprovado por cada um dos 27 de um acordo, né? Mas o passo no parlamento foi considerado como histórico. Então, tá aí, não é? Uma dura derrota aí para o Brasil, né? A Europa dá sinal verde para essas sanções ambientais e tem aqui uma outra notícia também que vai de encontro a isso, Zaidan. Diz um estudo aqui, eu vou trazer aqui os dados desse estudo, mas que aponta que o Brasil é um dos principais culpados por desmatamento ligado à mineração, não é? Então, duas matérias aí de meio ambiente e o Brasil, infelizmente, como protagonista dessas duas, né, Zaidan? Esse é um assunto tremendamente complexo. Acho até que haverá muita dificuldade para que aprovem isso ao fim. No parlamento, a votação foi expressiva, 453 votos a favor, 57 contra, e um número expressivo de abstenções, 123 abstenções. E houve, inclusive, uma resposta comandada pelo Brasil, uma carta que foi enviada à Comissão Europeia e que tem a assinatura de governantes e de embaixadores da Indonésia, da Argentina, da Colômbia, de Gana, Guatemala, Costa do Marfim, Nigéria, Paraguai, Peru, Honduras, Bolívia, Equador e Malásia. E nessa carta é dito claramente que o que há é, primeiro, o uso da questão ambiental como desculpa para uma política protecionista na Europa. Nós sabemos que o Macron, por exemplo, usou isso, inclusive, eleitoralmente, porque ele perdeu muitos votos desde a sua primeira eleição até quando tentou e conseguiu a reeleição. Ele foi presenteado em ter, de novo, Marine Le Pen como principal oponente, e aí o voto útil contra Le Pen acabou sendo decisivo para reeleger o Macron. E o Macron, em determinado momento, perdendo popularidade, ele passou a acenar com medidas protecionistas. Na Holanda, entrou em vigor uma legislação que está provocando desabastecimento e fúria dos produtores internos, porque eles estabeleceram tais rigores para a produção de alimentos que essa série de medidas começou a inviabilizar a produção agrícola para muita gente na Holanda. E está faltando produto na prateleira. E, obviamente, quando falta produto, o preço sobe. Então você tem uma pressão inflacionária e desabastecimento. A Europa precisa do que o Brasil exporta, não é? Mas ela tem, claro, sua produção. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de aquilo que o Macron já avançou algumas casas, no sentido de defender de maneira grotesca a internacionalização da Amazônia. Isso é inaceitável. Acho lamentável, inclusive já disse isso aqui, outro dia tratamos do assunto a respeito de uma declaração do Leonardo Boff, que é um sujeito inteligente, bem informado, culto. E o Leonardo Boff chegou a defender essa tese da internacionalização. Isso provocou até um certo descontentamento dentro do PT, porque como o Leonardo Boff é amigo do Lula, eleitor do Lula, rapidamente o Lula e sua campanha trataram de desvincular-se dessa ideia do Leonardo Boff, de mostrar que não concordam com essa ideia do Leonardo Boff.
Porque a Amazônia, ela pertence a 9 países. 9, é um conjunto considerável, né? E Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Suriname, as Guianas, Equador. 9 países têm em seu território uma parte da Amazônia. A Amazônia, toda ela, são mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, 6 milhões e 500, arredondando. É um negócio gigantesco. O Brasil tem 8 milhões e 511. A Amazônia tem mais de 6 milhões e 500. A Amazônia legal, ou seja, a Amazônia brasileira, só a Amazônia brasileira, tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. É metade do território brasileiro, um pouco mais da metade do território brasileiro. E essa ideia já foi alimentada nos Estados Unidos e na Europa de maneira pérfida, traiçoeira, usando a questão ambiental para tentar ter um controle internacional. Ora, como é que você exerce esse tipo de controle? Inclusive com forças militares. Então, daqui a pouco, se você fala em internacionalização, você começa a defender uma espécie de força ambiental, como essas forças de paz, né, da ONU, espalhadas pelo mundo, os caras inventariam uma força ambiental. Seria uma presença militar, além de satélites, além de monitoramento, e o Brasil, o Peru, a Bolívia, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, o Suriname, as Guianas, perderiam esse território. Isso é muito grave. O Brasil não pode mais nem discutir esse tipo de assunto. Isso é indiscutível. A Amazônia brasileira é inalienável, como deve ser para a Colômbia, para a Venezuela, para o Peru, para o Suriname, para as Guianas, para o Equador, e todos esses países, aliás, têm mantido essa posição de que a Amazônia é inalienável. Não aceito essa discussão. Então são coisas distintas. O Brasil tem problemas ambientais? Sim, diversos. Aliás, os maiores problemas ambientais no Brasil, eles estão nas cidades. E a maior vítima dos problemas ambientais brasileiros é a população brasileira. Você tem esgoto a céu aberto, você tem falta de saneamento, você tem partes da população que não tem água tratada, não tem esgoto, você tem os lixões. Então, o Brasil tem problemas ambientais gigantescos, principalmente nos centros urbanos. E esses problemas têm de ser enfrentados. E há muita negligência do Estado brasileiro ao longo de décadas, né? Problemas que vão se acumulando. O Brasil tem cerca de 100 milhões de pessoas com problemas de saneamento. Isso é inaceitável. Outra coisa é a produção agrícola brasileira, que é tão moderna, tão desenvolvida, que ela nem precisa de expansão do terreno. Com a produtividade, com a elevação da produtividade, ela consegue produzir mais no mesmo terreno, na mesma área plantada. Claro que você tem avanços de fronteiras, etc. Mas, definitivamente, esse não é um problema crônico. Existe crime atuando na Amazônia? Claro. Você tem mineração ilegal, você tem exploração ilegal de madeiras, corte da madeira, contrabando da madeira, exportação ilegal, às escuras, de madeira brasileira, extraída ilegalmente. Você tem pesca ilegal, caça ilegal, invasão de territórios indígenas. Os problemas são gigantescos e são muito mal enfrentados. Sempre foram muito mal enfrentados. Continuam sendo mal enfrentados por incompetência, por indiferença, por negligência. Agora, outra coisa é essa linha quase industrial de produção de comida para exportação, que é essencial, por exemplo, para a China, o maior mercado importador, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e também eles compram alimento brasileiro, não só para os humanos, mas para os animais, para as criações. Não é? Então, o Brasil é essencial na produção
saudável de alimento, tanto na pecuária quanto na agricultura. Os problemas são enormes na Amazônia, onde há atuação de grupos criminosos, e cabe ao Estado brasileiro coibir isso, interromper isso, e nas cidades, onde há o grande problema ambiental. Agora, o que a Europa está fazendo é outra coisa. É protecionismo comercial, usando a bandeira ambientalista como desculpa. Inclusive para vir com esse papinho furado de internacionalização da Amazônia, que é inaceitável. Agora, por fim, Danilo, eu acho difícil a aprovação, porque basta que um país diga não. Por exemplo, o Brasil tem boas relações com a Hungria, tem boas relações com a Polônia, são países da União Europeia. Se um deles disser não, não passa, porque o Estatuto Europeu determina que tudo tem de ser aprovado por unanimidade. Agora, é um barulho, né? Porque o parlamento aprovou com folga, não deixa de ser uma pressão sobre o Brasil, Danilo.